Alterações de portfólio nunca são a causa de uma transformação, e sim a sua consequência. Empresas ajustam o seu portfólio o tempo todo, e isso não representa uma transformação, e sim uma mudança corriqueira. Basta que esses novos produtos ou serviços sejam compatíveis com o modelo de negócio da empresa. Mudanças de modelo de negócio geralmente demandam uma grande revisão nos portfólios, onde empresas verificam quais produtos e serviços novos serão necessários para entregar o valor proposto do seu novo modelo e quais elementos precisam ser removidos ou sofrer grandes alterações. Novamente, segue aqui uma dica. Se a sua revisão de portfólio durante uma transformação resultou apenas em novos produtos sendo incluídos, provavelmente tem alguma coisa errada com os critérios que estão sendo usados. Decidir que produtos e serviços entram ou saem de um portfólio e colocar essas alterações para funcionar não é uma tarefa tão intuitiva assim. E por isso existem métodos e ferramentas que nos ajudam a decidir e implantar essas mudanças de portfólio. Existem diversas metodologias para análise e gestão de portfólio no mercado. Por exemplo, existe uma bastante famosa chamada matriz GE. A matriz GE ela é um pouco mais focada na análise de áreas de negócio, mas ela também é usada para análise de itens de portfólio. Tem um outro conjunto de metodologias bastante famoso, que são os diagramas de risco e recompensa. Eles analisam o seu portfólio como se ele fosse um conjunto de aplicações financeiras, tentando descobrir qual é a combinação que traz o melhor retorno para você. O fato é que se você pesquisar, você vai achar um monte de metodologias para análise do seu portfólio. A gente escolheu uma que mais se aplicava ao cenário de tecnologia da informação, que é a matriz BCG. A matriz BCG foi criada pelo Bruce Henderson, que é o fundador do Boston Consulting Group, daí as iniciais BCG. Ela talvez seja a mais tradicional das metodologias e a mais amplamente utilizada metodologia de análise e gestão de portfólios. Ela se aplica bem no nosso caso pelo foco que ela tem nos portfólios existentes. O que é a matriz BCG? Bom, ela é composta por duas dimensões principais. A primeira delas é participação relativa no mercado. A segunda dimensão, pela qual ela analisa os seus produtos e serviços, é previsão de crescimento do mercado. Repare que aqui, nessas duas dimensões, a palavra mercado aparece com muita ênfase. Por quê? Bom, porque originalmente a ideia da matriz BCG era realmente olhar o mercado. Então, se eu produzisse, por exemplo, sabão em pó, participação relativa no mercado significa quanto eu tenho do mercado de sabão em pó. Eu tenho 11,5% do mercado nacional de sabão em pó. E qual é a previsão de crescimento do mercado nacional de sabão em pó? Esse ano, segundo os institutos, ele vai crescer 5,5%. Essa era a ideia original e essa ainda é a ideia, em alguns casos, da metodologia BCG. Ou seja, ela foi pensada para commodities. Obviamente, esse não é o nosso caso. Embora a gente tenha alguns produtos comoditizados nas empresas de tecnologia da informação, nós não estamos no mercado de commodities. Desse jeito, ela não é muito útil. E é por isso que existem adaptações do BCG. No nosso caso, a gente vai usar um tipo de adaptação que substitui participação relativa no mercado por participação relativa no faturamento. Participação relativa de um determinado produto no seu faturamento. Então você vai olhar para um produto do seu portfólio, por exemplo, outsourcing de profissionais de desenvolvimento. Quanto isso representa do seu faturamento? Representa 5% do meu faturamento. E a outra dimensão, previsão, que é uma coisa mais numérica, previsão de crescimento do mercado, a gente vai substituir por percepção de crescimento desse mercado. Porque embora você não tenha números, você tem um feeling, o empresário tem um bom feeling de cada um dos itens do seu portfólio, como é que está a previsão, a possibilidade de crescimento desse mercado específico. Com essas duas adaptações, em vez disso aqui ser aplicado a commodities, a gente vai poder usar muito bem isso aqui para empresas de tecnologia da informação, para empresas que vendem produtos e serviços de tecnologia. Bom, como é que a matriz BCG é desenhada, como é que ela é representada? É isso que a gente vai ver agora. A matriz BCG usa essa
representação de 4 quadrantes para você poder distribuir os produtos do seu portfólio. Então, a matriz BCG divide o seu portfólio em 4 categorias diferentes. Se você olhar aqui na vertical, você tem potencial, na realidade, no nosso caso, percepção de crescimento baixo ou alto, e na horizontal, participação relativa desse produto no seu faturamento, baixa ou alta. Repare que a gente saiu daquela questão numérica, 12%, 13%, para uma coisa muito mais subjetiva e meio binária. O que é baixo, o que é alto? Bom, você vai estabelecer esse critério. Então, você vai dizer, para mim o potencial de crescimento desse produto é baixo, para mim ele é alto, para mim a participação desse produto no meu faturamento é baixo ou é alto. O importante é que você use o mesmo critério para todo mundo. Ou seja, se você considerou que um produto que participa com 12% no seu faturamento tem uma participação alta, todos os produtos com uma participação igual ou superior têm uma participação alta no seu faturamento. Se você usar um critério coerente, essa matriz vai ser muito útil. Quando a gente começa a usar, fica muito fácil entender como ela ajuda a gente. Bom, esse conceito aqui ajuda a gente a trabalhar, porque ele divide em categorias. E, o mais importante, isso aqui está disponível para vocês em download. Então, essa representação gráfica aqui, se vocês quiserem, vocês podem ir lá e baixar esse PDF. Bom, como é que a gente usa isso aqui, agora que a gente entendeu esses quadrantes? Cada um deles tem um significado. Então repare que esse quadrante aqui, o quadrante do topo da direita, são os produtos que têm uma participação relativa baixa no seu faturamento, ou seja, ainda não estão dando dinheiro para a sua empresa, mas eles têm, do seu ponto de vista, um potencial de crescimento alto. Você acha que eles têm muita chance de crescer em termos de faturamento. Esses produtos, geralmente, são os produtos novos no seu portfólio, aqueles produtos que você está testando. Por isso, ele dá o nome de produtos interrogações. São as suas apostas, são as novidades do seu portfólio. Você ainda está testando esses produtos. Bom, aqui do lado deles, a gente tem uma outra categoria de produtos que são aqueles que têm uma participação relativa alta, ou seja, esses são os produtos que já estão dando bastante dinheiro para a sua empresa e ainda têm um potencial de crescimento alto, ou seja, do seu ponto de vista, eles ainda têm muita coisa para crescer. Não é à toa que a metodologia BCG chama esses produtos de produtos estrelas. Eles são realmente o produto que todo mundo quer ter no portfólio. Se a gente pudesse, a gente só teria produtos estrela no nosso portfólio. Já estão dando muito dinheiro e ainda vão crescer bastante. Bom, infelizmente, os portfólios não funcionam desse jeito, né? A gente tem aqui embaixo uma outra categoria de produtos que são aqueles que têm uma participação relativa alta no seu faturamento, ou seja, eles dão bastante dinheiro para a sua empresa, mas o potencial de crescimento já não é elevado, o potencial de crescimento é baixo. Você sente que esses produtos já passaram do seu auge, ou seja, daqui para frente eles não vão mais crescer muito, provavelmente o mercado vai até encolher. A metodologia BCG chama esses produtos de vacas leiteiras. Em último lugar, a gente tem essa categoria aqui, produtos que têm uma baixa participação relativa no seu faturamento e também têm um baixo potencial de crescimento. Você não acredita que esses produtos vão a nenhum lugar. Não é à toa que a metodologia BCG chama esses produtos de produtos abacaxis. São aqueles produtos que realmente não vão a parte alguma. Provavelmente são os produtos do qual você quer se livrar. Então, essas representações, esses nomes, eles são muito significativos e ajudam a gente a formar uma imagem. E aí eu consigo olhar para cada produto e dizer, esse produto é uma interrogação, esse produto é uma estrela, esse produto é uma vaca leiteira ou esse produto é um abacaxi no meu portfólio. Fica muito fácil distribuir os produtos de acordo com essas designações. Esse tipo de visão permite que a gente tenha o entendimento de alguns conceitos. Por exemplo, produtos têm um ciclo de vida. A gente também percebe que o portfólio funciona como uma espécie de funil. E a gente tem, portanto, um processo contínuo de criação de produtos no nosso portfólio e, do outro lado, um processo contínuo de eliminação de alguns produtos antigos. Essas coisas parecem óbvias, mas elas não são tão óbvias assim. A gente não pensa tanto assim a respeito desses conceitos. Por exemplo, o que significa que os produtos têm um ciclo de vida? A gente esquece, às vezes, desse conceito. Então, se você olhar para cada produto ou serviço do seu portfólio, vai ficar muito claro que eles nascem, se desenvolvem e morrem. Ou seja, em algum momento você vai ter que eliminar, seja lá qual for o produto do seu portfólio.
também fica muito claro que eles mudam de categoria com o tempo, ou seja, todo produto vai passar por várias daquelas categorias ao longo do tempo. Outra coisa que a gente percebe é que, portanto, a criação de novos produtos tem que ser contínua e planejada. E a eliminação desses produtos antigos também tem que ser cuidadosa e bastante estruturada. Uma coisa importante é, existem alguns gatilhos especiais que motivam que a gente reavalie isso. Por quê? A gente tem que fazer essa avaliação continuamente porque eles mudam de categoria. Uma das situações mais importantes para a gente avaliar isso é exatamente ao longo de processos de transformação, como esse que a gente está analisando ao longo desse processo. Bom, outra coisa que é importante da gente entender é esse conceito de funil. O pessoal comercial tem esse conceito de funil muito forte, o conceito de pipeline. Mas esse conceito, uma parte desse conceito, se aplica também ao seu portfólio de produtos e serviços. Por exemplo, perceber que qualquer produto ou serviço novo sempre vai entrar como uma interrogação. Ele não entra direto como vaca leiteira ou como estrela, por mais que a gente queira. Ele sempre vai ser uma aposta. No início, ele sempre vai ter uma participação baixa no seu faturamento, mas a nossa visão de crescimento vai ser alta. O fato é que alguns desses produtos, algumas dessas apostas vão virar estrelas, algumas não vão, algumas vão morrer pelo caminho, aquele conceito de pipeline. Dessas estrelas, com o passar do tempo, algumas vão virar vacas leiteiras, outras não vão. E depois de um certo tempo, algumas das vacas leiteiras vão virar abacaxis. Então, esse processo que vai perdendo uma parte, eliminando uma parte do seu portfólio com o tempo, reduzindo em termos quantitativos, é uma visão interessante. Claro que nem sempre é assim tão linear. Por exemplo, uma coisa muito comum é, a gente sabe que de vez em quando algumas apostas não dão certo. É o caso das interrogações que viram abacaxis direto. Idealmente essa seria embora você possa ter esse pulo aqui, a maioria das apostas não vira estrela, a maioria das apostas vira abacaxi, né? É mais fácil dar errado do que dar certo. Infelizmente a vida funciona assim. Uma coisa importante quando você olha com essa perspectiva é da onde vêm as suas apostas, da onde vêm as suas interrogações. Ou seja, qual é o processo na sua empresa que faz com que esses novos produtos, esses novos serviços surjam no seu portfólio? E aí tem uma coisa que pouca gente se dá conta, é sempre o processo de inovação, de um jeito ou de outro, responsável por isso. Como é um produto aposta, uma interrogação, ele vem de um processo fora da rotina. Então ele vem de um processo de criação. Tem muito produto que é evolutivo, né? Ele é uma versão nova de um produto que já existe no mercado. Não chega a ser uma inovação. É uma inovação incremental, não disruptiva. Tem vários tipos de inovação. Quando a gente fala de introduzir inovação no portfólio, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é: qualquer produto ou serviço inovador tem que ser compatibilizado com o seu modelo de negócio. Isso é um cuidado fundamental, ou seja, se o seu produto ou serviço for incompatível com o seu modelo de negócio, não existe a menor chance daquele produto, por mais genial que ele seja, por mais fantástico que ele seja, funcionar dentro daquela estrutura. Os exemplos que a gente mostrou da Kodak e da Xerox são provas disso e o mercado está cheio desses exemplos. Mas além de compatibilizar com o seu modelo, produtos vivem, digamos, em grupo. Significa que você também tem que compatibilizar esse novo produto inovador com os outros produtos do seu portfólio, com os produtos existentes no seu portfólio, para que eles tenham sinergia, para que você possa pensar em upselling, cross-selling, recorrência e uma série de outras coisas. Não adianta um único produto inovador estar completamente apartado do resto do seu portfólio. Essas coisas são importantes e esses conceitos são fundamentais. Você tem um portfólio, um conjunto de produtos e serviços bem encaixadinho e você coloca um produto inovador que não se encaixa no seu portfólio, não se encaixa com o resto dos seus produtos e serviços. Você vai ter uma série de dificuldades com isso. Isso vai se tornar um problema e ele vai ser um problema que vai com o tempo só crescer, vai se tornar um problema cada vez maior, não só para o produto inovador, mas para os outros produtos do seu portfólio. Um produto que não se encaixa, não só não tem chance de fazer sucesso, como com o tempo vai tender a atrapalhar o restante do seu portfólio. Isso é algo que a gente vai ver em detalhes nos próximos capítulos.
A gente viu vários aspectos da matriz BCG, mas claramente ela não é suficiente para alguns tipos de portfólio. A gente chama esses portfólios de multidimensionais, e eles são os portfólios típicos das empresas de tecnologia, das revendas, dos integradores, porque eles têm características como altíssima diversificação do portfólio. Esses portfólios eles têm uma complexidade muito elevada, você não tem produtos ou serviços simples ali dentro, são portfólios pulverizados, são portfólios muito pouco padronizados, são portfólios que têm um valor agregado variável dentro dos seus produtos e serviços, e são portfólios que estão sujeitos a um ritmo acelerado de inovação. Ou seja, aqui dentro das empresas de TI, dos seus portfólios, você tem desde commodities até produtos inovadores. Você tem desde produtos próprios até produtos de terceiros. Você tem vendas pontuais e vendas recorrentes misturadas. E você tem de produtos isolados até produtos inseridos num grande contexto, em grandes pacotes. Reparem que, embora isso seja uma característica que veio acontecendo por causa das sucessivas inovações que foram sendo introduzidas, esse é um problema que as startups não têm. As startups têm um portfólio extremamente pequeno e extremamente homogêneo. Elas vão enfrentar esse problema, mas daqui a uns 10 ou 15 anos, como as empresas de TI estão enfrentando hoje. Então, nesse caso, fica claro que a gente precisa de alguma coisa além do BCG para terminar a nossa análise de portfólio. São os parâmetros complementares que a gente precisa para esse tipo de portfólio de TI. E a gente tem 3 parâmetros complementares que a gente usa para ir mais a fundo. O primeiro é diferenciação de portfólio, o segundo é o nível de demanda do portfólio e o terceiro deles é o grau de encadeamento desse portfólio. Mas o objetivo de colocar isso aqui é que o portfólio de TI é tão complexo que só BCG não é uma análise total. A gente fala que o teu portfólio está comoditizado. Não, isso aqui é extremamente inovador. Qual é a métrica que a gente tem disso? Só pela receptividade. Se todo mundo oferece no mercado, é commodity. É commodity. Só tem você. A ideia aqui é introduzir 3 novas variáveis, uma coisa bem simples em relação a isso aqui. Diferenciação, você poder olhar para o seu portfólio e dizer o seguinte, deixa eu ver quais são mais diferenciados e quais são menos diferenciados. Encadeamento, eu quero ver o quanto dentro desse meu portfólio uma coisa puxa a outra. Quão fácil para mim é fazer upselling e cross-selling. Existem empresas, mais de uma, que vendiam um produto sem margem, às vezes até com prejuízo. Que vende o serviço de O serviço, o cara ficava 3, 4 anos vendendo o serviço. O seu portfólio tem essa capacidade, quando você vê, ou quanto eles são peças isoladas. Quanto o que você vende são coisas que o cliente precisa pontualmente, o quanto o que você vende são coisas que o cliente precisa recorrentemente. A gente vai passar em cada um desses itens, em cada um desses parâmetros, para a gente ver como eles ajudam a gente. O primeiro parâmetro adicional é a matriz de diferenciação. Aqui o que a gente quer saber é o quão exclusivo, o quão único é o seu portfólio. Para manter o padrão do BCG, a gente também adota 2 dimensões, ou seja, 2 coordenadas principais. Uma delas é, para determinar a diferenciação do seu portfólio, a gente quer saber o quanto você tem de produtos de terceiros e o quanto você tem de produtos próprios. A segunda dimensão é o quanto você tem de commodities e o quanto você tem de produtos únicos. É claro que quanto mais produtos próprios você tiver, mais diferenciado é o seu portfólio. Um produto próprio sempre será mais diferenciado do que um produto que você revende, por mais que o produto que você revende seja um produto inovador. E os produtos únicos, aqueles produtos inovadores, obviamente são mais diferenciados do que as commodities, aquelas coisas que já estão no mercado há muito tempo e que todo mundo oferece. Bom, isso aqui a gente representa da mesma forma que a matriz BCG costuma representar, em 4 quadrantes. Na vertical a gente tem produtos de terceiros e produtos próprios, na horizontal o que são commodities e o que são produtos únicos. Sempre vale aquela ressalva, tem aquele produto que você vai ficar em dúvida. Use um critério único e isso aqui vai funcionar muito bem.
Então aqui no canto inferior a gente coloca as suas commodities de terceiros. É o que você tem de menos diferenciado no seu portfólio. Não só é uma commodities, como é um produto que você está revendendo. Então você revende um software, um hardware que todos os fabricantes têm, que todo mundo está revendendo. É importante estar no seu portfólio, mas é importante que a gente classifique ele corretamente. É o que você tem de menos diferenciado. Aqui a gente está olhando só a diferenciação. No segundo quadrante aqui, a gente tem os produtos únicos de terceiros. Então são aqueles produtos que são relativamente inovadores, software, hardware, por exemplo, coisas novas, coisas que poucos fabricantes estão oferecendo, ou às vezes um único fabricante está oferecendo, e que você está revendendo, e que poucas revendas nesse momento estão trabalhando. Então ele é um produto único, mas não é seu, é uma revenda sua. Terceiro quadrante aqui em cima, a gente tem as commodities próprias, aqueles produtos ou serviços que são seus, são da sua empresa, mas são commodities. Por exemplo, serviço de instalação e configuração, um SOC, um NOC, coisas que muita gente oferece, que já viraram produtos padronizados, mas que são seus, tem o seu toque, tem o seu diferencial. São commodities, mas são suas. E em último lugar, o ápice da diferenciação. Os produtos únicos próprios. Ele não só é único, é inovador, é diferenciado, mas é seu, foi a sua empresa que desenvolveu. Basicamente aqui é onde vivem as startups. As startups vivem de produtos únicos próprios, elas não se preocupam com o resto do portfólio. O modelo de negócio delas é inteiramente baseado nisso aqui. Então, olhando para esses 4 quadrantes, a gente percebe claramente que existe um caminho, ou seja, a diferenciação aumenta conforme a gente vai se aproximando do canto superior direito desse quadrante. Isso aqui é uma análise de um único aspecto, diferenciação do seu portfólio. Mais uma vez, você imprime isso aqui, cola na parede e vai colocando, tentando distribuir os seus produtos e serviços em cada um desses quadrantes. E depois você pode dar uma olhada para ver como é que ficou a distribuição do seu portfólio em termos de diferenciação. A gente pode ver algumas distribuições bastante típicas. Por exemplo, portfólios baseados em commodities, empresas que têm vários produtos, todos eles com características de commodities, a maior parte dessas commodities fabricada pela própria empresa. Não existe nada de errado com um portfólio baseado em commodities. Muita gente fala, tem que fugir da comoditização, isso em TI é muito ruim. Não tem nada de errado. Na realidade, algumas das maiores empresas do mundo têm um portfólio totalmente baseado em commodities. A Vale é uma empresa que produz commodities, a Petrobras é uma empresa que produz commodities e assim por diante. Então você pode crescer e ficar gigante, desde que você respeite uma condição, desde que o seu modelo de negócio seja baseado em commodities. Isso implica uma série de coisas. A forma de vender, a forma de divulgar, os processos internos, tudo obedece a uma lógica de commodities. Então não tem problema nenhum, é uma decisão de negócio. Você vê que as empresas que têm um portfólio comoditizado, elas são bastante homogêneas em relação a isso. Bom, existem outros modelos que a gente consegue ver pela distribuição de portfólio como eles são. Por exemplo, portfólios baseados em inovação. Usualmente, portfólios baseados em inovação, que é o caso das startups, tem pouquíssimos produtos e serviços, 1, 2, algumas das empresas têm um produto só, todos eles são produtos únicos e exclusivos. Mais uma vez, não tem nada de errado em ter um portfólio totalmente exclusivo, é uma coisa interessante, é uma coisa boa. Então, portfólios baseados em inovação precisam do quê? De modelos de negócio baseados em inovação. É sempre assim. Ou seja, quando você olha a distribuição do seu portfólio em termos de diferenciação, você consegue, em tese, se a empresa for uma empresa homogênea, identificar o modelo de negócio daquela empresa. O teu problema começa, o problema na realidade da empresa e do empresário, começa numa determinada situação. Quando você começa a olhar a distribuição em termos de exclusividade e você começa a ver que vários produtos de natureza totalmente distintas estão mesclados.
Então, no teu portfólio tem produtos únicos, produtos exclusivos, tem commodities suas, commodities de terceiros, enfim, tem todo tipo de produto e serviço misturado. Bom, isso aqui é um problema. Se você fizer uma distribuição do seu portfólio e chegar nesse desenho, você tem um problema. Por quê? Por causa disso aqui. Assim, é impossível que todos os produtos sejam compatíveis com o seu modelo de negócio. Ou seja, o seu modelo de negócio ele teria que ser flexível demais, mais do que o razoável, para conseguir incorporar tudo isso aqui. E outra coisa importante, não é possível que todos eles sejam compatíveis entre si. Esses portfólios vão começar a brigar, esses produtos vão começar a brigar. Então você vai começar a ter problemas muito sérios se o seu portfólio tiver com esta distribuição. As empresas de TI tiveram uma trajetória de portfólio relativamente similar. Todas elas começaram, principalmente as revendas de software e hardware, mais ou menos com essa composição. A maioria dos produtos, de terceiros principalmente, eram produtos relativamente únicos. No software e hardware que essas empresas representavam, tinham poucos representantes ou revendas. E elas tinham alguns serviços que podiam ser considerados relativamente únicos, principalmente ligados à instalação, configuração e consultoria desses produtos. Bom, o que aconteceu é que o tempo passou, 10, 20 anos se passaram, e a gente teve o inevitável processo de comoditização, ou seja, aqueles mesmos produtos, software, serviços, hardware, eles assumiram essa típica distribuição de commodities. Não tem nada de errado com isso, a gente viu que isso pode ser uma coisa interessante. Acontece que o modelo de negócio dessas empresas não estava adaptado para commodities. Essas empresas podiam ter mudado o seu modelo de negócio, mas não foi o que a grande maioria fez. Eles tentaram compensar isso inserindo novos produtos no seu portfólio, produtos de natureza diferente, parecido com o que eles tinham antigamente. Ou seja, novos softwares ou hardwares de novas parcerias e os serviços equivalentes dessas parcerias. Foi daí que eles ficaram com essa distribuição, que é aquela distribuição totalmente incoerente. Então, muitas empresas de TI chegaram mais ou menos por esse caminho a essa, digamos, distribuição muito pouco favorável de portfólio, onde não tem como um modelo de negócio ser compatível com tudo isso aqui ao mesmo tempo. Outra dimensão que a gente vai analisar é a dimensão da demanda. É o potencial de recorrência de receita que o teu portfólio oferece. Então a gente quer saber como o mercado consome, como o mercado demanda esse tipo de produto ou serviço. Você ter um portfólio de alta recorrência é uma condição necessária, mas não suficiente para você passar a ter um negócio de alta recorrência. Então você tem que olhar se o teu portfólio está ajudando no teu processo de transformação. Aqui a gente vai olhar duas dimensões básicas dentro da demanda. A gente vai olhar, primeiro, se a demanda é pontual ou se o mercado consome isso de forma recorrente e se para o mercado isso é altamente prioritário ou se a prioridade é baixa. Somando essas duas coisas, a gente vai entender o quanto o mercado está disposto a consumir e consumir recorrentemente aquilo que você está oferecendo. A gente usa novamente aquele esquema do BCG, 4 blocos, as demandas aqui na vertical, as demandas pontuais embaixo, as recorrentes em cima, e na horizontal a prioridade percebida, é claro, mais uma vez, isso não é tão binário, vai da sua percepção. O interessante é que ali na frente a gente vai validar as nossas percepções com as percepções do mercado. O resultado disso costuma ser bem interessante. Então, aqui embaixo, a gente tem a primeira categoria, os produtos pontuais opcionais. Esse é o pior tipo de produto para quem está buscando recorrência. O mercado consome isso só de vez em quando e mesmo assim ele não é obrigado a consumir. Não quer dizer que você não possa ter esse tipo de produto ou serviço ou que você não possa fazer um negócio inteiro de sucesso em cima disso. Para recorrência é o pior tipo de produto ou serviço no nosso portfólio. Depois a gente tem aqui do lado os produtos que são pontuais, mas necessários, os produtos aqui em cima recorrentes, opcionais e aqui no canto superior direito os recorrentes necessários. Em tese é o tipo de produto mais interessante para você ter. O cliente
tem que consumir aquilo e tem que consumir aquilo de forma recorrente, de preferência com intervalos regulares de tempo. Se você quisesse ter um portfólio ideal, você teria que ter para sua transformação para recorrência, seria nessa direção que você teria que caminhar, ou seja, quanto mais no canto superior direito, mais interessante é o portfólio para isso. A gente vai olhar alguns exemplos aqui, mais uma vez sem entrar muito em detalhes em termos de recorrência dessa vez. Modelos de commodities, startup, revendas no início, revendas hoje. Então, se você olha as commodities, você vai ver elas altamente prioritárias. Se você olha as startups, você vai ver baixa prioridade. Se você olhar o seu modelo no início, o seu modelo hoje, você vai ver diferenças em termos de prioridades. O interessante é o seguinte, mais uma vez, isso aqui dá um retrato para a gente. Pegue o seu portfólio, distribua o seu portfólio e tente entender se o teu portfólio hoje está compatível com o que você quer em termos de migração para recorrência. Provavelmente significa, mais uma vez, que você vai ter que fazer ajustes no seu portfólio para chegar no modelo recorrente que você está buscando. A última das dimensões complementares é o encadeamento. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, por um lado, o que diz isso para a gente é o potencial de upselling e cross-selling do seu portfólio, ou seja, o quanto os produtos e serviços do seu portfólio estão conectados, estão encadeados. Isso é uma coisa importante por vários motivos, é óbvio, mas num caso específico, quando você está fazendo uma migração para um modelo recorrente. O que isso aqui tem a ver com recorrência? A maioria das empresas que tem um modelo recorrente, quando entra num cliente, entra com algum tipo de produto ou serviço de baixíssima margem, receita bastante limitada. Essas empresas começam a realmente ter uma margem interessante naquele cliente, oferecendo naturalmente outros produtos e serviços complementares depois que entram lá. Aí a margem começa a ficar interessante. Então, o modelo de recorrência também depende de um bom encadeamento, de você ter a sua entrada e depois você ter várias coisas naturalmente complementares para aquilo que você está oferecendo. Bom, isso aqui também tem dois elementos básicos que compõem isso. Por um lado, você vai olhar o quanto o seu produto ou serviço é encadeado e um conceito complementar aqui é se ele é impulsionador ou impulsionado. A gente vai falar em mais detalhes disso. Se o produto é encadeado, significa que ele está conectado com vários outros produtos do seu portfólio de um jeito ou de outro. E se ele é um produto impulsionador, ele é aquele tipo de produto que você vende ele e na sequência é natural que você venda várias outras coisas, e o impulsionado é o contrário, ou seja, aquele produto que geralmente ele não se vende sozinho, ele depende que você tenha vendido alguma outra coisa antes, algum produto, por exemplo, para você oferecer aquele serviço e assim por diante. Então, usando aquele esquema tradicional do BCG dos 4 quadrantes, aqui na vertical a gente coloca um encadeamento, na horizontal se ele é um impulsionado ou um impulsionador. E aqui é interessante fazer essa distribuição. Aqui embaixo, obviamente, a gente está vendo os impulsionados não encadeados. São aqueles produtos que dependem de outros produtos, na maioria das vezes, para serem vendidos, só que no seu caso, no seu portfólio, ele está solto, ele não está conectado a nada. É como se dependesse de alguém, de outra empresa, vender alguma coisa para você oferecer isso aqui. É a pior coisa que você pode ter em termos de encadeamento no seu portfólio. É como se não dependesse de você para vender esse produto ou serviço. Do lado aqui, você tem um produto que é um impulsionador não encadeado, ou seja, é legal, ou seja, ele é um impulsionador, ele, entre aspas, se vende sozinho, não depende de outros produtos do seu portfólio, mas no seu portfólio ele não está encadeado, não está conectado a nada. Depois que você vende ele, você não tem outras coisas. É como se fosse uma consultoria, por exemplo, que você vende e essa consultoria no final sempre leva a um projeto com implantação e desenvolvimento, só que você não oferece implantação, não oferece desenvolvimento, não oferece nada. Esse é o produto que a gente diz que coloca azeitona na empada dos outros. Aqui em cima você tem, agora sim, os encadeados. Então você tem um impulsionado encadeado, é aquele produto que depende de um outro produto, geralmente para ser vendido, mas esse outro produto faz parte do seu portfólio também. Então ele está conectado com outros produtos do seu portfólio. E do lado, o impulsionador encadeado, ou seja, é aquele produto que ele tem força motriz própria, ele se vende e ele está conectado com outros produtos, obviamente com o produto aqui da esquerda, tá? A gente usa até uma representação gráfica seguindo a linha do BCG, pensando num trem.
É como se um impulsionado encadeado fosse um vagão, ele não tem força própria e nesse caso ele não está conectado a nada, ele não vai a lugar nenhum. O impulsionador encadeado, qualquer impulsionador, é como se fosse uma locomotiva, ou seja, ele tem força própria, mas nesse caso aqui ele não está puxando ninguém, não está conectado a nenhum vagão. Já os impulsionados estão conectados, então o impulsionado encadeado, ele é um vagão que está ligado a alguma locomotiva que faz parte do seu portfólio, e o impulsionador encadeado é a locomotiva que está conectado a ele e faz parte do seu portfólio. Então, obviamente, em termos de encadeamento, o que você quer é ter os produtos e serviços encadeados, ou seja, quando você oferece um, você vai ter a oportunidade de oferecer outro, isso vai virar um ciclo virtuoso. Você pode distribuir isso aqui e é bastante interessante para você ver o grau de encadeamento, mas existe uma outra alternativa que a gente oferece, que é uma planilha. A gente chama ela de matriz de encadeamento. Essa planilha ela está disponível para download, vocês vão poder pegar esse modelo de uma forma mais simplificada, mas a ideia é muito simples aqui. Na horizontal e na vertical você coloca o seu portfólio, os seus produtos e serviços, você repete na horizontal e na vertical. E aí para cada cruzamento, cada intersecção, você vai dizer se aquele produto tem algum tipo de relação de encadeamento com outro produto, se ele impulsiona, se ele é impulsionado ou se aparentemente ele não tem nenhuma conexão direta muito fácil de perceber. É muito interessante porque aqui ela vai mostrar exatamente onde estão os maiores gaps de encadeamento e como você pode trabalhar isso. Não só se você está com produtos muito ou pouco encadeados, mas também se você está com, digamos, excesso de locomotivas e falta de vagões e vice-versa. É bastante interessante esse approach. Bom, o fato é que encadeamento ele nos diz uma série de coisas a respeito do nosso portfólio. Quando você tem um portfólio como esse aqui, portfólio altamente encadeado, ele traz uma série de benefícios. Eles reduzem o esforço comercial, diminuem os custos operacionais e facilitam a recorrência de uma maneira geral. Isso aqui é muito importante para todas as empresas. Você tem o seu portfólio, a gente sempre lembra, quando você introduz um novo produto, um novo serviço que é muito diferente do que você já tinha, você acaba criando um monte de problemas. Incluir um novo produto sem adequar esse produto ao seu portfólio e ao seu modelo de negócio. O portfólio mal estruturado ele limita os resultados de uma empresa em 3 sentidos muito importantes. Ele limita a sua margem, ou seja, você não consegue ter a margem de lucro que você esperava, ele limita o seu crescimento e, no caso específico, ele limita a sua capacidade de recorrência. Então, olhar com mais atenção para o portfólio, gastar um tempinho planejando esse portfólio tem resultados muito interessantes.